Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite, você que nos acompanha na nossa página aqui da Clínica Natura. Nós estamos aqui no consultório da Clínica Natura e cumprindo a nossa missão, né? Damos aqui os nossos contributos para ajudar a compreender as nuances das terapias naturais ou da medicina de uma forma geral. Meu nome é Ricardo Gaia Wambembe, eu sou médico naturalista aqui nessa instituição, profissional de saúde e educador para a saúde. Hoje nós vamos aqui falar de um assunto que é assim muito discutido, né? Muito falado, enfermidades. Todos os dias que nós estamos aqui no nosso jango com os nossos pacientes, palestrando, trocando algumas abordagens com os pacientes, uma pergunta que não se cala, que é colocada quase todo o tempo. É assim, tipo, doutor, mas então por que ficamos assim tão doentes? Por que adoecemos? Isso é uma pergunta que também não é assim muito fácil responder. Dá para ser objetivo, até pode ser fácil, mas não é muito fácil compreender por que nós ficamos doentes. E é por isso, e é nessa senda que hoje vamos falar um pouco sobre enfermidade ou enfermidade. O que é enfermidade? Entende, né? Então, o enfermo é uma pessoa com enfermidade. Olha, do meu ponto de vista, o meu ponto de vista é aquela que é da minha linha, da minha profissão. Eu atendo em terapias praticamente há quase, ou desde 1999, é muito tempo, estou a falar para vocês em 2023. O meu entendimento é que enfermidade é simplesmente o modo com que se manifesta a defesa por parte do organismo contra qualquer agressão. Este é o meu ponto de vista. E penso que esse ponto de vista é o mesmo dos profissionais de terapias naturais, pelo menos os grandes profissionais de terapias naturais pensam assim. É verdade que nós tivemos muita preparação e muita formação no ensino acadêmico, nas escolas de enfermagem, nas escolas de saúde, nas escolas de muitas áreas de terapias convencionais e não convencionais. E cada uma área, à sua maneira, foi dando a sua explicação ou seu conceito, o que é enfermidade. Mas a enfermidade mesmo, do ponto de vista da medicina clássica, nos foi ensinado que é a alteração ou o desvio do estado fisiológico em uma ou várias partes do corpo e que se manifesta por um conjunto de fenômenos facilmente verificáveis. Tais fenômenos são, por exemplo, sintomas e sinais, ou até síndromes. Então, são alterações que podem ser verificadas. A gente pode observar um sinal, por exemplo, quando alguém sangra, quando alguém tem um nódulo, uma pústula, um furúnculo, por exemplo. Um sinal quando alguém está a tremer. O próprio ato de tremer é um sinal. Mas os sintomas, nós não observamos, né? Mas o paciente nos informa, ou a pessoa atingida nos informa, e assim é possível verificar, assim como a junção dos sintomas e os sinais, que pode ser o síndrome, estes sim podem ser verificáveis. Então, estes, depois de serem avaliados, poderá, em função do laudo e da abordagem, poderá aparecer a definição da própria patologia, né? Em função das crises, por exemplo, posso dar o caso de alguém com muita febre, dor de cabeça, prostração, e pedir-se um exame e diagnosticar aí paludismo. Então está definido a patologia. Assim como alguém, por exemplo, com gripe, tosse, febre, percardiária, situações complicadas, né? Que pode se definir, por exemplo, uma bronquite. Assim fica definido a patologia. Então, assim, desse ponto de vista, já que as enfermidades são alterações ou desvio do estado fisiológico em uma ou várias partes do corpo e que podem se manifestar com determinados fenômenos complexos ou até facilmente verificáveis, nós podemos chegar à conclusão ou a construir um quadro que vai depender de cada caso, de cada crise, de cada indivíduo e algumas vezes
do especialista que está a avaliar, nós conseguimos simplesmente determinar o quadro clínico do paciente. Mas é preciso compreender que a enfermidade, como uma só unidade patológica, faz-se necessário primeiro entender que é uma unidade formada pelo corpo. Ou seja, é o que acontece no corpo. Assim, o corpo é o soma, com o psique, o espírito. Está sempre associado porque a enfermidade vai causar um estado psicológico. Mesmo os estados psicológicos alterados podem causar estados fisiológicos que levam ao comprometimento do indivíduo, né, assim, ou dos órgãos, dos sistemas e de um quadro complexo interior do indivíduo que padece de tal enfermidade. Mas existe um conceito muito importante que eu acho o mais preciso, que é da escritora norte-americana Ellen G. White. Ela definiu a doença como uma alteração fisiológica na anormalidade ou anormalidade do funcionamento do organismo no seu todo, causado simplesmente pela violação das leis do nosso ser ou das leis da natureza, e que essas leis também são leis de Deus, colocadas no nosso organismo. Esse conceito, sim, de facto é algo extremamente importante. Quem sublinhou isso foi a escritora Ellen G. White. A doença é sempre causada por violação das leis da nossa natureza. Concordo, porque não importa como elas venham, elas podem vir por infecção, por um agente infeccioso, uma bactéria, um vírus. Os vírus podem se reproduzir porque houve alterações no meio ambiente e também atacam o nosso organismo, desenvolvem nela quando nós acabamos danificando o ambiente interno e destruindo a nossa imunidade. Algumas doenças é em função também de doenças que até nem são de natureza infecciosa, mas são doenças, por exemplo, no caso das doenças crônicas, onde tem tumor, alterações psíquicas, alterações fisiológicas, alterações basais, etc., que também acabam surgindo em função da violação das leis da nossa natureza. Um pouco mais à frente, nos próximos programas, nós vamos falar mais um bocadinho sobre essa questão aqui das causas das enfermidades e o que é enfermidade. Demais, muito obrigado pela tua companhia e até a próxima. Mantendo sempre atento aqui no canal da Clínica Natura. Obrigado.